Oi, pessoal, bem-vindos ao meu curso sobre como saber se ele é um bom homem. Provavelmente ele não é. Essa era a influenciadora Gabby Gonzalez, dando conselhos sobre homens dias antes de sua prisão por conspiração para assassinar o pai de seu filho, o cantor de boy band Jack Avery. O pai dela e o ex estão encrencados, mas e o suposto matador de aluguel? Eu tenho os novos detalhes e explico por que esse caso é mais complicado do que parece. Eu sou Anjanette Levy e este é o Law and Crime. Vamos lá. Você sabe, tem aquele velho ditado, a trama se complica. E quando se trata da TikToker Gabby Gonzalez, do pai dela e do suposto plano para matar o ex de Gabby, Jack Avery, a história ganhou uma nova reviravolta. Para facilitar as coisas aqui, vou me referir a todos pelos primeiros nomes, porque agora outra pessoa está atrás das grades por esse suposto plano. Gabby Gonzalez é uma influenciadora digital de sucesso no TikTok. Ok, primeiro, vou falar sobre a Flórida porque, eu nasci e cresci na Flórida, sou uma garota da Flórida e me mudei de lá há 5 anos. Gabby também tem muitos seguidores no Instagram e compartilha bastante, inclusive em um Reel, onde fazia tarefas domésticas enquanto ovulava. O sangramento livre me ajudou a ficar mais em sintonia com o meu corpo. Primeiro e segundo, os produtos para menstruação são absurdamente caros. Produtos menstruais deveriam ser facilmente acessíveis a todos que precisam. Eles não são, obviamente, e os preços continuam aumentando. E além disso, estão colocando produtos químicos em praticamente todos os produtos menstruais, até mesmo nos orgânicos. Eu cheguei ao ponto de escolher não participar disso. Sim, quando Gabi está menstruada, ela vai totalmente ao natural. Nada de produtos femininos. Esse é só um exemplo do que você vai encontrar nas redes sociais dela. Mas voltando ao caso em questão. Gabi tem uma filha, uma menina de 7 anos, com o ex-integrante da boy band Why Don't We, Jack Avery. Contudo, esse relacionamento não terminou bem, segundo documentos judiciais. E a questão de quem deveria ter a guarda da menina tem sido um grande ponto de discórdia desde 2020. E os investigadores afirmam que o pai da Gabi, Francisco Javier Gonzalez, estava muito envolvido nessa disputa. Ele trabalha muito com casos de danos pessoais. Agora, Gabi, seu pai, Francisco, e o ex-namorado da Gabi, Kai Cordray, são acusados de conspirar juntos em 2020, 2021 e 2022 para contratar um assassino de aluguel para matar Jack Avery. Assim, Gabi poderia ficar com a filha só para ela. Francisco trocou seus ternos sob medida por um macacão amarelo de presidiário. Promotores do condado de Los Angeles afirmam que Francisco era o financiador. Os investigadores dizem que Francisco contratou um detetive particular para seguir Jack Avery e encontrar informações comprometedoras que pudessem ser usadas contra ele na disputa pela guarda. E veja só, a promotoria afirma que existe um grupo de conversa da família Gonzalez onde Francisco discutiu sobre Jack Avery. Uma detetive do Ministério Público relatou em declaração juramentada. Em 22 de março de 2021, Francisco escreveu: "Ligue para a barca, nunca é cedo demais." Os investigadores consideraram isso significativo porque evidências posteriores mostraram que Gabriela Gonzalez e Kai Cordray tentaram recrutar Dustin Barca para ameaçar Avery. Agora, Dustin Barca é um lutador de MMA. Ele não responde a acusações neste caso. Quero deixar isso muito claro. Mas os investigadores dizem que o plano depois mudou de tentar encontrar algo comprometedor sobre Jack e assustá-lo para algo muito mais sinistro: assassinato. Os investigadores dizem que, em abril de 2021, Francisco enviou $10.000 para o então namorado de Gabby, Kai Cordray, para que ele pudesse acessar a Dark Web e contratar um assassino de aluguel. Segundo o promotor, o dinheiro foi disfarçado como um pagamento por serviços de desenvolvimento web. O promotor afirma que Cordray iria usar esse dinheiro para pagar o assassino em Bitcoin. Em junho de 2021, investigadores afirmam que Francisco enviou outro pagamento de $4.000 a Kai. Em 5 de junho de 2021, Cordray enviou para Francisco Gonzalez uma fatura de $4.000, por meio da empresa Site Whisperer dele, e que Francisco pagou esse valor depois. A cobrança surgiu nos registros bancários de Francisco obtidos por intimação.
Cordray depois afirmou que não fez serviços de desenvolvimento web e achava que a fatura era apenas fachada. Registros judiciais afirmam que mais $4.000 seriam usados para contratar um matador de aluguel especializado e que Kai estava acessando a Dark Web usando o apelido de Lizard King 69. Mas adivinha, esse matador, ele não era um matador de verdade. Ele era um agente federal, um agente do FBI, segundo o Ministério Público de Los Angeles. Isso mesmo. A promotoria diz que a pessoa com quem Kai estava conversando na Dark Web e com quem Francisco depois falou por telefone usando códigos era, na verdade, um agente do FBI disfarçado, fingindo ser um assassino. Os investigadores dizem que tem gravações de conversas entre o agente do FBI disfarçado e Francisco de 2021. E depois, em outubro de 2022, os investigadores dizem que Kai e Gabby discutiram o plano em ligações gravadas e a possibilidade de serem descobertos. Nós somos coparentes. Eu cuido das consultas médicas, das consultas ao dentista e das consultas de terapia. O atentado contra Jack Avery, obviamente, nunca ocorreu. Gabby, depois de uma pausa de 2 anos, voltou a postar nas redes sociais, mas a investigação não parou. Dias antes de sua prisão, Gabby postou no Instagram sobre homens. Em seguida, os homens são assim mesmo. Eles não mudam. É isso que você vai ter. Então, do jeito que um homem é muito provável que ele continue assim para sempre. Eu sei, isso é realmente assustador, porque as mulheres estão sempre crescendo, se adaptando, mudando, descobrindo novas partes de si mesmas, resgatando partes antigas de si mesmas, realmente se tornando algo totalmente novo, de verdade, praticamente todo dia, enquanto ainda mantém sua essência. E aí você tem os homens. Eles não mudam, garota, eles não mudam mesmo. No início desta semana, Gabby Gonzalez foi presa e acusada de tentativa de assassinato, pedido de assassinato e conspiração. O pai, Francisco, e o ex-namorado, Kai Cordray, também foram acusados. Os investigadores dizem que o ex-marido de Gabby, Cody Claiborne, contou a eles que Francisco afirmou que seria mais barato se Jack Avery estivesse morto. Outra testemunha afirmou que Gabby frequentemente dizia querer Jack morto e foi discutido usar Bitcoin para pagar pelo atentado. Os investigadores relatam que a testemunha disse que Gabby queria simular a morte de Jack em um acidente de carro. E sobre Jack Avery? Ele já sabia do plano, os agentes federais contaram para ele. Jack postou no Instagram há alguns dias que 3 pessoas foram presas em conexão com um suposto plano para me matar. Uma dessas pessoas é a mãe da minha filha. Por anos, minha família e eu suportamos um intenso escrutínio público, falsas acusações e ataques profundamente dolorosos ao nosso caráter e reputação. Durante todo esse tempo, escolhi permanecer em silêncio por respeito ao processo legal e, mais importante ainda, a minha filha. Agora, meu foco é ser o melhor pai possível. Sou grata por ter a guarda exclusiva da minha filha, que está segura, saudável e muito amada. Estou ansiosa para seguir construindo uma vida estável e pacífica para ela. Agradeço sinceramente à minha família, amigos, autoridades policiais e ao Ministério Público do Condado de Los Angeles pelo apoio durante todo o processo. E por fim, a todos que me apoiaram e evitaram julgamentos enquanto a verdade vinha à tona, obrigada. Sempre busquei a verdade. Mas ainda há mais para discutir e mais revelações. Então vamos dissecar isso um pouco. Quero chamar Seth Zuckerman. Ele é advogado de defesa criminal, ex-promotor, baseado em Nova York, do Zuckerman Legal Group. Seth, muito obrigada por vir falar sobre isso. Esse caso é uma loucura. Esse caso é insano. Tem várias alegações polêmicas. O caráter sensacionalista, ela sendo uma influenciadora, ele sendo cantor de uma boy band. Esse caso tem muitas alegações polêmicas aqui. Muitas alegações polêmicas. É um assunto de família. Mas, na verdade, uma das minhas grandes dúvidas aqui é que se você olhar os documentos, tudo isso remonta a 2020, 2021, com algumas coisas entrando em 2022. Eles são acusados de entrar na Dark Web e contratar um assassino de aluguel. Segundo as autoridades federais e a promotoria de Los Angeles, o pai de Francisco cuida do dinheiro e Gabi está envolvida.
Por que demorou tanto para apresentarem as acusações? Já estamos em 2026 agora. Por que você acha que, se os federais estavam fazendo mandados de busca em 2022 em dispositivos eletrônicos e parece que eles já tinham todas essas provas boas da Dark Web e gravações, o que aconteceu desde então? Antes de tudo, obrigado por me receber. Pelo que entendi, os federais não achavam que havia provas suficientes para prender e acusar Gabi e o pai dela federalmente. Pelo que eu entendi, o que aconteceu foi que os federais entregaram as provas deles para o departamento do xerife do condado de Los Angeles em algum momento depois da investigação em 2022. Eles então reentrevistaram as testemunhas e iniciaram seu próprio caso no condado de Los Angeles, em vez de torná-lo federal. Agora, obviamente, ainda parece que levou muito tempo desde que isso aconteceu, de 2022 até 2026. Pelo que entendo, os federais acharam que não havia provas suficientes para acusar ela e o pai em nível federal. Eles encaminharam o caso ao departamento do xerife do condado de Los Angeles, que o enviou à promotoria do mesmo condado. Em 2022, Gabby tinha um marido, um novo marido, Cody Claiborne. E você sabe, eles cumpriram mandados de busca. Os federais cumpriram mandados de busca em eletrônicos na casa que ele dividia com Gabby. E sabe, ele está preocupado, está apreensivo. E eu fico pensando comigo mesma, há algumas declarações atribuídas a ele nisso. Na denúncia, eu fico pensando comigo mesma: será que eles estavam tentando convencer algumas testemunhas a cooperar para reforçar o que já tinham? Mensagens de texto, comunicações na Dark Web e pagamentos para o suposto homem que se passava por matador de aluguel fizeram parte disso. Você acha que isso teve papel importante? Tudo é possível. Cody Claiborne está colaborando e, segundo a declaração juramentada, deu declarações comprometedoras. Ele é uma testemunha muito importante. Ele disse às autoridades que ela e o pai dela estavam obcecados em obter a guarda da filha deles, desculpe, da filha dela, e que ele estava profundamente envolvido, né? O pai estava profundamente envolvido, e que Claiborne descreveu a família como obcecada em obter a guarda e excluir Jack Avery da vida da filha, e que o pai teria dito que seria mais barato se Avery estivesse morto. Esses comentários são importantes. Agora, claro, como advogado de defesa criminal, a primeira coisa que vem à mente é: bem, essas são palavras e não ações, certo? E isso é uma defesa, certo? Você sabe, né, em disputas acaloradas de guarda, o tempo todo, as pessoas dizem, sabe, eu queria que meu cônjuge estivesse morto, ou eu estaria melhor se meu cônjuge estivesse morto, machucado ou ferido, ou algo assim, ou se eu tirasse as crianças deles. Mas isso não é suficiente. É preciso haver alguns atos concretos para dar seguimento a essas ameaças, para que isso se torne uma ação criminosa. Então, sabe, eu, como advogado de defesa, estou destacando. Ok, essas são palavras, mas a que ações eles podem ligar a Gabi? A que ações eles podem ligar ao pai? A que ações podem ligar ao Kai Cordray? São necessários atos concretos, não só palavras como eu queria que ele estivesse morto ou estaríamos em melhor situação se ele estivesse morto. Mas o ato concreto, nesse caso, seria a alegação de que Francisco Gonzalez está enviando US$ 10.000 para esse Kai Cordray, o ex-namorado da Gabi, para que, por meio de algum tipo de nota fiscal falsa, ele contrate esse matador de aluguel na Dark Web. E depois enviando mais US$ 4.000 para, eu acho, um especialista, um matador de aluguel realmente bom, sabe? Sendo que, o tempo todo, eles dizem nos documentos que é um agente do FBI. Sim, com certeza. Quero dizer, a denúncia alega 34 atos concretos para dar continuidade à conspiração. Tudo o que você precisa é de um, certo? Então, certamente é o pagamento para um agente policial infiltrado, além dos pagamentos do pai dela para Kai Cordray e dos pagamentos de Kai Cordray em criptomoedas. Pagamentos ao suposto matador de aluguel são, com certeza, atos para levar adiante a conspiração. Isso vai além de declarações e ameaças, chegando a atos concretos ligados à conspiração para assassinato. Jack Avery, em um podcast no ano passado, em 2025, fez alguns comentários. Ele disse basicamente que sim, os federais bateram na minha porta e me disseram que alguém queria me matar. Isso eu nem consigo imaginar. E aí, o que acha que acontece? Você é ex-promotora. Se as autoridades viessem até você, como ex-promotora, quando você era promotora, e dissessem: olha, tem pessoas, nós achamos, tentando matar esse cara, Jack Avery. Quero dizer,
Vocês oferecem proteção ou apenas avisam a pessoa para que ela possa tomar algumas medidas para se proteger? Como isso é tratado? Então, há várias maneiras diferentes de lidar com isso e depende da gravidade das ameaças e das ações tomadas para apoiar essas ameaças, certo? Então, Jack Avery disse isso em um podcast de 2025. Aparentemente, a polícia o procurou entre 2021 e 2022, quando tudo isso estava acontecendo. Então, ele já sabia disso há alguns anos e ele disse que ficou na dele. Ele não saiu de casa por vários meses, ficou com a filha porque estava com medo. A polícia pode fornecer segurança se necessário. Ele, obviamente, é uma pessoa com recursos, então poderia ter contratado sua própria segurança privada naquela época. Não está claro para mim se a polícia fez algo para fornecer segurança a ele ou se apenas continuaram monitorando porque estavam investigando e sabiam das supostas ameaças e estavam monitorando os gonzaleses para ver se eles tomariam alguma outra atitude. O matador de aluguel contratado era, na verdade, um policial disfarçado. Isso nunca aconteceria se fosse só essa pessoa sendo contratada, essa ameaça nunca seria feita por esse agente disfarçado da polícia. Sem dúvida, sem dúvida. Em algum momento, porém, Gabby e o pai, Francisco e Kai, quero dizer, eles precisam perceber, especialmente quando os federais chegam, sabe? Eles aparecem e dizem: entregue seus aparelhos eletrônicos. Temos um mandado. Eles têm que perceber, sabe, que a casa caiu. Tipo, podemos ter sido pegos se eles realmente forem, sabe, culpados disso, de fato. Então, quero dizer, ela só estava curtindo. Pelo que parece, ela ficou 2 anos fora do TikTok, segundo um dos vídeos dela. Aí ela volta e tá em todo lugar no Instagram fazendo vídeos, fazendo isso e aquilo, e falando sobre como ela é uma mãe tão boa. E sabe, eles dividem a criação, mas ela faz tudo. Quero dizer, ela nunca foi tímida em se expor por aí. Quero dizer, olha, investigações federais levam anos. A maioria dos clientes que descobre a execução de um mandado de busca em dispositivos eletrônicos costuma ficar reservada durante a investigação. Você nunca sabe se a investigação vai desaparecer ou gerar acusações. São acusações feitas 4 ou 5 anos depois, então claramente ela se afastou por um tempo. Ela sabia que estava sendo investigada e depois nada aconteceu. Sabe, ela obviamente ainda precisava ganhar dinheiro. Ela precisa, obviamente, pagar pelos advogados de defesa criminal dela nesse caso. Então ela começou a retomar a vida dela, obviamente sem falar sobre o caso e a investigação, e tentando ganhar dinheiro para poder continuar vivendo, sem saber se a investigação ainda estava acontecendo. Tenho certeza de que em algum momento os advogados dela estavam em contato com os investigadores da polícia só para tentar descobrir em que ponto estava a investigação e em que estágio a investigação estava. Mas ela percebeu que precisava seguir em frente e continuar com o trabalho dela como influenciadora no TikTok e outras redes sociais. O pai, Francisco, é advogado, trabalha bastante com casos de danos pessoais na região metropolitana de Orlando, acho que no condado de Seminole. Sabe, isso é meio insano porque ele é literalmente advogado. Agora ele está na cadeia enfrentando essas acusações. Quero dizer, eu sei que disputas de custódia ficam tensas. Disputas de custódia ficam tensas. Já vimos isso antes, como no caso Adelson, da Flórida, e nos assassinatos no condado de Pike, Ohio. Acho que sabe, eles vão alegar que essas emoções simplesmente transbordaram e sobrepujaram qualquer razão. Durante batalhas pela guarda fica tão emocional e tão intenso que as pessoas fazem coisas que normalmente não fariam. Ele ama a filha e estava disposto a tudo para ajudá-la na disputa pela guarda com Jack Avery. Segundo as acusações, ele pode ter financiado Kai Cordery para buscar o matador de aluguel. É assim que agimos por quem amamos numa disputa de guarda. Ser advogado não impede que ele haja como qualquer um quando uma disputa de guarda fica intensa e emocional. As pessoas acabam fazendo coisas irracionais. Jack Avery finalmente se pronunciou sobre isso agora. Ele realmente não disse muita coisa. Agora tem uma postagem no Instagram em que ele fala sobre como ele e sua família foram alvo de, você sabe, escrutínio público, falsas acusações, ataques profundamente dolorosos ao nosso caráter e reputação. Nesse período, optei por ficar em silêncio em respeito ao processo legal. E o mais importante pela minha filha, ele agora tem a guarda exclusiva.
Ele foi e conseguiu a guarda exclusiva da filha depois da prisão e de tudo o que aconteceu. Então, esse é um cara que tem vivido com isso há anos, segundo ele. E parece que ele está dizendo que recebeu muitas críticas da Gabby e da família dela, e que isso não era verdade. Tenho certeza de que, durante a disputa pela guarda, coisas foram ditas que nem sempre são verdadeiras, né? As coisas esquentam. Pessoas se acusam e tentam armar umas para as outras. Você sabe, a declaração juramentada fala sobre coisas que o pai dela tentou fazer mesmo antes de contratar um assassino de aluguel e tentar obter a guarda, fazer acusações contra Jack Avery. Então, quero dizer, parece que ele teve que suportar muitas acusações falsas e momentos difíceis. E então, claro, quando ele soube que o FBI estava investigando isso anos atrás, sabe, não havia muito o que ele pudesse fazer além de viver sua vida e tentar proteger a si mesmo e a filha dele. Faz sentido que após a prisão ele tenha buscado e conseguido a guarda total. Agora ele só tenta se proteger e proteger a filha, pois o caso seguirá e terá muita atenção da mídia. Se o caso for a julgamento, ele terá que testemunhar, o que afetará ele e sua filha no futuro. E isso vai durar anos, eu imagino. Isso não vai se resolver rápido porque os dados eletrônicos vão demorar uma eternidade para serem analisados. Sabe, uma das coisas que surgiram no tribunal, os promotores disseram que Gabby queria uma prova de que Jack estava morto. Ela queria o dedo mindinho dele. É tipo coisa de mafioso. Parece algo que você veria em um filme ou algo assim. Não parece meio louco, Seth? Concordo. Quando li sobre a acusação do dedo mindinho, pensei que ela teria uma boa defesa, já que o pai e Kai estavam envolvidos. Quanto ela realmente sabia? Porque, sabe, ela poderia dizer que queria ele fora do caminho e que queria a guarda total, mas aí vem as ações. Quando ela fala que quer prova da morte dele até o dedo mindinho, parece coisa de filme de máfia. E isso também mostra que ela sabe o que está acontecendo aqui, certo? Ela não pode alegar que não sabia o que seu pai e Kai faziam, já que manda mensagem pedindo o dedo mindinho dele como prova de morte. Sabe, ela tem conhecimento e esse é outro ato manifesto que será imputado como parte da conspiração. Eles são inocentes até prova em contrário. Vamos acompanhar. Obrigada, Seth Zuckerman. Obrigado por me receber. Gabby Gonzalez pagou sua fiança de $2 milhões com a ajuda de um fiador. Ela deve usar monitoramento por GPS e pode viajar para o Havaí, onde mora, e para a Flórida. Ela está proibida de contatar Jack Avery ou a filha deles e deve manter 90 metros de distância. Kai Cordray deu entrada na cadeia do condado de Los Angeles na quinta-feira. A fiança dele ficou em $20 milhões. Seguiremos acompanhando esse caso. Encerramos este episódio do Crime Fix. Sou Anjanette Levy. Obrigada pela companhia. Até a próxima semana.